Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. O imposto aqui era pesado para eles. Mas depois que Acabe morreu, o rei Acabe era o rei de Israel. Depois que Acabe morreu, o rei de Moabe, o que ele vai fazer? Ele se rebelou contra o rei de Israel. Ele se rebelou, ele disse: olha, agora eu não pago mais. Naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou essa mensagem a Josafá, rei de Judá. Então Jorão era o rei de Israel e o rei Josafá era o rei de Judá. Os dois compunham o reino de Israel, tá, gente? O rei de Moabe, que era inimigo, rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Jorão está perguntando para Josafá. E ele respondeu: sim, eu irei e serei teu aliado. Os meus soldados e os teus, e os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? E respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis, preste atenção agora, partiu com os reis de Judá e de Edom, e juntando com o rei Jorão eram 3, né? Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Só um instante, pessoal. O que Eliseu está dizendo aqui, na cara de Jorão, ele está dizendo o seguinte: vá consultar os profetas de seu pai e de sua... Quem era o pai de Jorão? O rei Acabe. Quem era a mãe de Jorão? A Jezabel. Ambos desviaram do Senhor. Como é que pode, né? Eu sempre fico revoltado com essa situação, porque um rei de Israel, logo do povo de Deus, deveria ser um rei convertido, mas o rei Acabe era um rei pervertido e ainda casou com uma mulher idólatra. Então o profeta Eliseu está dizendo para Jorão: você está fazendo o que aqui? Por que você não vai consultar os deuses de sua mãe e de seu? Seria uma mágoa que Eliseu tinha de Acabe? Não. Mas tem hora que a gente tem que jogar na cara. É ou não é, pessoal? Tem hora que a gente tem que jogar na cara. E o profeta jogou na cara dele: vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não,
Pois foi o Senhor quem nos ajuntou a nós, estes 3 reis, para entregar nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você e nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento e nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Não era isso que eles estavam procurando? Água. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Isso é o que, gente? Ou seja, Deus vai fazer mais. Ele também lhes entregará o inimigo, Moabe, nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas, todas as cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera de Moabe, tá? Taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo de Moabe. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, o que aconteceu? A água veio descendo da direção de Edom e fez o quê? E alagou toda a região. Amém, pessoal? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo, fala no meu coração, através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a sua voz. Amém. Amém, gente? Bom, pessoal, esse aqui é um texto bastante conhecido, e por muitos, acredito que por você, e tem muito a nos ensinar. E nós vamos hoje aqui meditar em cada verso que a gente acabou de ler aqui. Mas quero já iniciar dizendo o seguinte: o Senhor, o Deus de Israel, Ele sempre cuidou do seu povo. Ponto. Sempre cuidou do seu povo. Mesmo o seu povo estando sob a liderança de um pervertido. Aí já estou falando da figura do rei Acabe. O rei Acabe fez muito mal ao povo de Israel. Um rei deveria dar o exemplo para o povo, mas ele era odiado pelo povo. E Deus também não gostava nada dele. Muito bem. Então, acontece, pessoal, que depois da morte de Salomão, o reino de Israel, ele foi dividido em 2. Reino do Sul, Reino do Norte. Então tinha um rei em Jerusalém e tinha outro rei em Judá. O rei de Israel era o Jorão, que era o filho do Acabe, e o Josafá era o rei de Judá. Josafá era um servo do Senhor, amém? E aí, as tribos de Israel, são 12 tribos, as 12 tribos se separaram. Umas foram para o reino do sul, outras para o reino do norte, mas as 12 tribos continuavam seguindo ao Senhor, porém divididos. Houve uma ruptura quando o Salomão morreu. E aí acontece, pessoal, que o reino do sul, que era um reinado onde o Senhor tinha até escolhido, porque o Davi, ele levou a capital de Jerusalém para lá, fez história nesse lugar, o Senhor abençoou muito. Deus não queria ver o seu povo dividido. Deus divide, Deus une.
O homem é que separa, o inimigo é que separa. Veja que o rei Josafá, sendo rei de Judá, quando ele recebe o convite para se aliar, vamos entrar na mensagem, para se aliar ao rei Jorão para uma batalha, o rei Josafá, mesmo sabendo que o rei Jorão não era aquelas coisas todas, servo de Deus, mas como era para defender o povo de Israel, ele disse: estou junto, contem comigo. Não é assim que ele disse? Conta comigo. Diz que quando o rei Acabe morre, os moabitas pagavam tributos ao povo de Israel, e era muito dinheiro. Aí o rei Acabe morre. Os moabitas pensaram o seguinte: o rei Jorão não é Acabe, pode ser o filho dele, mas não é ele. Então nós não vamos mais pagar não. A Bíblia diz aqui, o texto diz que eles se rebelaram. Não vamos pagar mais não. Certo. Além de não pagar, os moabitas tramaram uma guerra dizendo: o rei Jorão não é Acabe. Os moabitas avaliaram Jorão como um rei mais fraco. Então disseram: vamos atacar. Vamos atacar Israel. A notícia chegou. Os moabitas vão atacar Israel. O Jorão, preste atenção, pessoal. Quando a pessoa é de Deus, ela busca o Senhor e ela não tem medo. Amém, gente? E olha que o Josafá já tinha enfrentado uma outra batalha referente a essa, igual a essa, lá no tempo do rei Acabe. Essa aqui seria a segunda. Só que o Jorão teve medo. E aí ele mandou uma carta para o rei de Edom, mandou uma carta para o rei de Judá e disse: vamos nos ajuntar e vamos derrotar os moabitas. O rei de Edom aceitou, o rei Josafá aceitou. Uniram-se os exércitos e foram de caminho para o deserto, na caça então dos moabitas. Só que diz que eles andaram muitos dias e não encontraram água, e os seus reservatórios secaram. Então, cavalos com sede, a tropa com sede, no meio de um deserto quente. E olha a palavra que o Jorão vai soltar. Deus, ele está com... Olha, gente, essa palavra aqui é poderosa. Quando a pessoa ela não está na direção de Deus, ela só comete, só faz besteira. Não é verdade? A ideia de atacar os moabitas era boa, mas sem a direção de Deus dá tudo errado. Vamos entrar na mensagem? Você tem uma batalha, tem ou não tem? Sim ou não? Eu me alio a você para a gente vencer essa batalha, mas sem a direção de Deus nós não vamos conseguir. Sem a direção de Deus nós vamos ficar em círculos, andando em círculos, nos desgastando, e nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando se tem a direção de Deus, a gente pode até ser atacado, mas no final a gente vence. O rei Jorão, ele vai soltar uma pérola dizendo: Deus nos trouxe aqui os 3 reis. Deus reuniu 3 reis e nossos exércitos para a gente morrer aqui no meio desse deserto à míngua, porque vai ser fácil os moabitas nos atacarem. Isso era uma murmuração daquelas, pessoal. Era uma grande murmuração. Então nós vamos ver aqui no verso 10: exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Eu digo para vocês, pessoal, que isso aqui é muito mais do que uma murmuração.
Porque aqueles 3 reis, eles lideravam o povo de Deus. Mas quando o líder, estamos falando aqui da pessoa do Jorão, está perdido, não tem a direção de Deus, ele só faz besteira. Ele está cego, ele só pensa na sua vitória para a sua vaidade. Porque até nisso Deus permitiu. Deus poderia dar vitória a Israel assim, sem nenhum esforço. Mas Deus também estava refinando ali a Jorão, ou dando uma oportunidade para ele. A Bíblia diz o seguinte, versículo 11: Mas Josafá perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor? Para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de quem? Preste atenção agora, pessoal. Preste atenção. Um crente fiel, ele sempre quer ouvir a quem? A Deus. Escuta essa. Eu não sei como é que está a guerra lá na sua casa, no seu trabalho. Mas se você é um crente fiel a Deus, em meio à luta que você está vivendo, você sempre vai querer ouvir a Deus. O Josafá era um crente fiel. Me permita usar essa expressão. Ele era um servo fiel. Tenha, por acaso, algum servo profeta para que a gente possa ouvir? Olha isso. O Josafá, ele sempre se interessa em buscar o Senhor. E alguém diz: aqui próximo mora o profeta Eliseu. Ele era auxiliar de Elias, ele é um profeta do Senhor. Um crente fiel sempre quer ouvir a voz de Deus. Sim ou não? E se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos descer. É o que eles vão fazer aqui no verso 12. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele, com o profeta. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram ou desceram. Tem outra em outra interpretação da Bíblia diz que eles desceram. Aqui está dizendo eles foram falar com ele. Em outra tradução diz que eles desceram. Estamos entendendo o que eu estou falando, pessoal? Eu não sei se qual a tradução da sua Bíblia. Em algumas traduções diz eles desceram. E essa palavra aí que eu quero frisar. A gente quer ouvir a Deus, a gente precisa o quê? Descer. Ou eu posso trocar a expressão: você precisa vir ao templo, você precisa vir à igreja. Mas alguém vai dizer: não, mas Deus pode falar aqui comigo, aqui em casa. Pode. Mas você, quem é o interessado da bênção é você. Então é você que tem que descer. Sim ou não, pessoal? Deus pode falar com você aí na cama onde você está. Pode. Mas se você tem condições de se levantar dessa cama, e você é o interessado da bênção, levanta dessa cama, pelo amor de Deus. Desça. Eles aqui estavam com sede, e a tropa toda. Então, para ouvir a Deus, vamos descer, vamos lá, vamos descer. Seria o que? Eles estavam nos montes, e eles desceram para falar, se encontrar com o profeta. Não é isso? Versículo 13, né? Versículo 13. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você. Disse para Jorão, né? Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor quem ajuntou a nós esses 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Vocês estão percebendo que ele
sustentou a murmuração mesmo diante do profeta? Você está entendendo a palavra? Aí você vem à igreja, aí você vem ouvir a voz de Deus, aí você vem aqui e Deus começa a dizer: ei, estou contigo, vou mudar a sua história. E aí o murmurador vai dizer assim: será mesmo? O murmurador vai dizer o seguinte: é mesmo? Estou ouvindo essa história desde o ano passado. Ei, o murmurador vai dizer: Deus vai mudar minha história? Estou ouvindo isso desde o ano passado. O Jorão continuou murmurando. Então agora a gente percebe por que o profeta está tratando ele de uma forma um pouco áspera. E digo para vocês, pessoal, não era assim que se falava com um rei. Mas mesmo assim, o profeta Eliseu não tinha medo e falou na cara dele. Olha o que diz aqui o versículo 14. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você e nem mesmo lhe daria o quê? Atenção. Irmãos, presta atenção como a presença de um servo de Deus muda cenários. Imagina você é um servo de Deus, sim ou não? Quem é servo de Deus? Você é um servo de Deus, mas na tua companhia está um crente sem futuro. Você é um servo de Deus, mas do teu lado tem um crente sem futuro, murmurador, mas você é fiel, você está na fé. E aí, se fosse você lá, Josafá estava lá, e o profeta vai dizer: olha, eu juro por Deus, que se não fosse pela presença de Josafá, eu nem olharia, eu nem atenderia, mas como ele está aqui, eu vou fazer isso. Você está me entendendo como a presença de um servo de Deus muda o clima, muda cenários? Porque o profeta ali, ele estava representando Deus. O profeta ali estava representando Deus. Eu cheguei num lugar uma vez para expulsar um demônio de uma pessoa, e quando eu cheguei lá, tinha uma criatura tentando, expulsar o demônio. Deu dó. Eu não sou nada, eu sou um homem como qualquer outro, mas a unção de Deus faz a diferença. Sim ou não? Faz a diferença. Porque tinha uma criatura lá tentando expulsar do jeito dela. É de qualquer jeito que se enfrenta demônio? Não. E aí eu cheguei lá, no nome de Jesus, sai. E aí o demônio já saiu, a pessoa já foi liberta e todo mundo bateu até palma. Eu falei: vocês estão batendo palma por quê? Isso não fui eu quem fiz, não. Foi Deus. Bateram até palmas. E aí o homem de Deus precisa ter muita estrutura para não receber essa glória para ele. Mas eu estou dizendo que a presença de um servo de Deus faz o quê? Faz a diferença. Muito bem, versículo 15, pessoal. Mas agora, disse o profeta, tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, olha o que vai acontecer. O poder do Senhor veio sobre Eliseu. Glória a Deus, pessoal. O tangedor aqui era um músico, tocava harpa. Escuta isso. O profeta, ele ia orar: tragam-me alguém para louvar. O que eu estou dizendo aqui para vocês é o seguinte: quando você louva a Deus, você está atraindo a presença de Deus para você. A situação era terrível, o povo estava com sede. Quando eu falo povo, pessoal, eu estou falando do exército, tá? O exército estava com sede, eles queriam água.
mas vocês vão ter que trazer aqui um músico, porque eu só vou orar se antes a gente louvar quem? Você imagina a cara do Jorão? Vambora, não vai orar não? Vambora, ainda vai cantar? Tem gente assim, não tem? Tem gente assim. Não, nós vamos louvar. Eu só vou orar quando primeiro a gente louvar o Senhor. O profeta sabia o que estava fazendo. Quando você ora, quando você louva o Senhor, o poder de Deus, está aqui escrito, ó, e o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Versículo 16. E ele disse: assim diz o Senhor. Olha a resposta, pessoal. Cavem muitas cisternas nesse vale. Está mandando fazer o quê? Está mandando cavar covas. Está mandando cavar. Ei, não vai chover. Cavem. Irmãos, eles estavam no deserto. Vocês já foram ali na Sabiaguaba? Já foram ali no monte da Sabiaguaba? Então, você sobe o monte da Sabiaguaba, você cava lá, cava, você não acha nada, só tem areia. Era um deserto de areia. E o Senhor disse: cavem muitas cisternas. Muitas cisternas porque eram 3 exércitos. Versículo 17. Pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Glória a Deus, pessoal. Escuta isso. O Senhor está dizendo que vocês não verão nem vento e nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água. O vale era um lugar mais baixo, certo? O vale era um lugar mais baixo. E o Senhor disse: não vai ter chuva, não vai ter vento. No entanto, se encherão de água. Se encherão de água. E vocês, seus rebanhos e os outros animais beberão. Está me entendendo aqui, pessoal? Como é que Deus se manifesta? Era um deserto. O Senhor está dizendo: vocês vão ter que cavar. Imagina a cara do Jorão. Nós vamos ter que cavar ainda. Alguém que não está na fé sempre vai murmurar. E Deus está fazendo aquele milagre ali não é por causa de Jorão, não. Deus está fazendo aquele milagre ali por conta que o servo do Senhor está ali para dizer: vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Nós queremos beber água. Então tudo bem, cavem cisternas, porque vocês não sentirão. E aí eu quero entrar nessa palavra com você. Vamos lá, pessoal, olha aqui para mim. Nós, seres humanos, a gente tem uma tendência de achar que Deus só está com a gente quando o vento está ao nosso. Eu vou falar isso aqui de novo. Nós, seres humanos, temos a tendência de acharmos que Deus só está conosco quando o vento está a nosso favor. E não é. Quando o Senhor fala para Gideão, estou trocando aqui o personagem. Quando Deus fala para Gideão, o anjo fala para Gideão, o anjo fala para ele: o Senhor está contigo, homem valente. E o Gideão vai dizer: como? Os medianitas estão nos atacando. E o anjo está dizendo que o Senhor está conosco. É o que eu acabei de falar aqui. A gente só acha que Deus está com a gente quando está tudo bem. E se eu disser para você que na fase ruim que você está vivendo, Deus está com você, você acredita, sim ou não? Quem acredita, diga eu. Na doença, Deus está contigo.
Na fase financeira ruim, Deus está contigo. Nas suas batalhas, Deus está contigo. Você precisa despertar para isso. Deus está comigo. E aí, anima a tua alma, dizendo: não vai terminar assim, porque Deus está comigo. Anime a sua alma. Mas bispo, eu estou vivendo uma situação pesada. Diga para a sua alma: não vai terminar assim, porque Deus está comigo. E aí nós vamos entrar nessa palavra que está dizendo o seguinte: olha, o milagre vai acontecer e você não vai ver nem chuva e nem vento, mas a água vai vir. Então eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu preciso o quê? Crer. Diga: eu preciso crer. Esse negócio de eu não estou sentindo que Deus não está comigo não, porque só me acontece coisa ruim. Pois é, talvez mal já entrou na sua vida e você foi contaminado pela dúvida. Mas se você trocar a palavra e dizer: Deus está comigo e não vai terminar assim, você não vai sentir nem o vento, nem a chuva. Ou seja, você aos olhos nus, você não vai ver acontecer nada, mas Deus está trabalhando. Amém? Você não está vendo. Até dizem que quando Deus está em silêncio, porque você chama Ele e Ele não te responde, é porque está ocupado, Ele está trabalhando. Ele não te respondeu na hora, porque Ele está o quê? Você mesmo, alguém já te ligou e você não atendeu. Tu não atendeu por quê? Alguém ligou para você, ligou no teu celular, você não atendeu por quê? Porque você estava ocupado, você não viu porque você estava com uma outra tarefa. E aí você está dizendo que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te observando. Então você não vai sentir nem cheiro de chuva, nem vento, mas a água vai vir, e você vai beber, seus animais, amém, pessoal? E outros, como está escrito aqui, versículo 18: mas para o Senhor isso ainda é pouco. Isso é o quê? Ele vai fazer mais. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes de Moabe. Derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras do cultivo de Moabe. A ordem aqui, pessoal, era de que o Senhor, tendo matado a sede de todos os 3 exércitos, agora eles estavam revigorados. Eles iriam atacar os inimigos de Moabe e nenhum deles iriam sobreviver. Escute, nenhum dos povos de Moabe iriam resistir, todos seriam mortos. O Senhor disse: vocês também vão destruir a cidade de Moabe. E aí você fala assim: poxa, Deus mandou destruir uma cidade. Você sabe a origem dos moabitas? Sabe? A origem dos moabitas veio de uma relação incesto de Ló com uma filha. Deus abençoa uma geração dessa? Não. A filha de Jó, Ló, teve um filho com o pai. Certo? E o que o Senhor fez? Eu não vou abençoar isso. E o Senhor programou um tempo aonde esse povo, descendência da filha de Ló, fosse destruído. Chegou o dia. O Senhor então usou dessa batalha para destruir os moabitas. Todos eles foram o quê? Foram destruídos. Até mesmo a cidade.
Então, se havia poços, foram entulhados. Se havia roça, foram todas dissipadas. Tudo foram destruído. Deus mandou destruir, certo? Então, vamos lá para terminar, gente. Versículo 20. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Está se referindo a que dia seguinte é o quê? No dia seguinte, depois que o profeta falou: olha, vocês vão cavar cisternas, poços, vocês vão beber água, mas isso, vocês não vão ver nem chuva, nem sentir vento, mas a água virão, e isso ainda é pouco para o Senhor, porque Ele entregou os moabitas nas mãos de vocês. E aí, quando o profeta terminou de dar o recado, no dia seguinte, na hora do... Lê aí, gente. No dia seguinte, de manhã cedo, na hora do sacrifício, o que aconteceu? A água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região ou todo aquele vale. Ou seja, no dia seguinte, aconteceu do jeito que Deus falou. Amém, gente? Oh, glória! Mas nós não podemos passar por cima desse único detalhe. No dia seguinte, na hora do sacrifício pela manhã. Olha para mim e preste atenção. Eu termino com essa frase aqui. No dia seguinte, na hora do sacrifício. Ou seja, no dia seguinte, havia a expectativa de todos. Cadê a água que não chegou? Cadê a água que ainda não aconteceu? No dia seguinte havia uma expectativa. Quem está me entendendo, pessoal? Havia uma expectativa. Poxa, ontem Deus falou que iria mandar a água. Não choveu. Não teve vento. Mas a expressão é na hora do... Não importa se Deus falou que vai abençoar, que vai prosperar, que vai mudar, continue honrando. Se o Senhor falou no ano passado, se o Senhor falou no mês de janeiro, sei lá quando Deus falou que vai fazer, continue sendo fiel. Quem está me entendendo, pessoal? Não é porque Deus disse: olha, espera aí que eu vou fazer o milagre, e aí simplesmente você encruza os braços, e aí você já não vem mais à igreja, você já não ora mais, você já não oferta mais, você já não devolve mais o seu dízimo, porque simplesmente Deus anteriormente disse que iria fazer, e aí você achou que deveria só ficar esperando de braços cruzados, de perna para cima. Não é assim. Deus falou que eles não iriam ver a chuva e nem sentir o vento, mas queria mandar água. Deus falou que eles iriam vencer os moabitas, mas no dia seguinte, logo pela manhã, todo mundo se reuniu. O negócio é o seguinte, pessoal: vamos apresentar a nossa oferta de sacrifício ao Senhor. E foram só eles apresentarem ao Senhor a oferta, e todo mundo já começou a ver: ei, a água está vindo, a água está vindo, a água está chegando. É forte ou não é, pessoal? Então eu quero terminar com isso, dizer para você: não abra mão de servir a Deus, não abra mão da sua fidelidade. Ah, mas eu já fiz tantos votos. Continue honrando, porque a palavra está dizendo que você não vai ver e nem sentir, vai fazer que nem o outro, né? Mas haverá sinais, porque o milagre, a água vai chegar, a prosperidade, a resposta vai chegar. Quem crê, diga eu. Então fica de pé e glorifica bem forte, igreja. Glorifica o nome do Senhor. Aprendemos hoje aqui muitas coisas. A primeira coisa que a gente aprendeu aqui: a não murmurar. Certo? Não murmurar.
A murmuração atrapalha o agir de Deus. Não fosse por Josafá, eles teriam perdido a batalha. Josafá era um servo do Senhor. Era um servo de Deus. Era um servo. Tá bom? Então, o que aprendemos aqui é que nós devemos descer para ouvir a voz de Deus. Se estamos com sede, nós temos que descer para ouvir a voz de Deus. Se queremos o nosso milagre, temos que descer para buscar a presença do Senhor. E quando o Senhor falar, crer. E no dia seguinte, continue honrando, continue fazendo, honrando a Deus. A tua resposta vai vir. Feche os seus olhos, deixa eu orar por vocês agora. Senhor. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.